Agora você ouve na Viva Saúde Emocional com a psicóloga e coach Luanda Padilha. Acertando o relógio com a programação da Viva, 10 horas mais 17 minutos, 10 e 17, todas as quartas-feiras. Nós temos um encontro marcado com ela, a Luanda Padilha, psicóloga, coach e especialista em programação neurolinguística, que ontem fez aniversário. Parabéns, Luanda, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo carinho. Já agradecendo todo mundo que me mandou mensagem, que me mandou um abraço. E comecei aí um novo ciclo. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Obrigada. Muita sabedoria para que você possa ter sempre as melhores escolhas para a sua vida e o resto a gente corre atrás, né? Com certeza. Luanda, o nosso quadro Saúde Emocional todas as quartas-feiras e este mês de outubro falando sobre um tema muito importante, que é relacionamentos. Isso. Na semana passada você fez uma introdução geral sobre relacionamento. Sim. E hoje você começa falando também o tema sobre relacionamento familiar. Isso, vamos lá então. Voltando à semana passada, só pra gente pegar o gancho, eu trouxe essa percepção de que os relacionamentos, no geral, de forma geral, eles vão partir do próprio relacionamento que temos com a gente mesmo. Então, a forma com que eu estou me entendendo, me cuidando e aquilo que eu sei sobre mim vai impactar as minhas relações. Então, assim, quando eu não me conheço, eu expresso as coisas na relação, expresso sentimentos, emoções, comportamentos que vão prejudicar meus relacionamentos sem eu, às vezes, saber por que isso está prejudicando, né? E aí, quando nós olhamos as relações de fora, nós vamos perceber que as pessoas estão, assim, vivendo sempre cobrando umas às outras daquilo que elas mesmas não estão resolvidas dentro delas, né? Então, essa é uma primeira percepção. Hoje, trazendo a história da família, então, eu queria falar primeiro da família núcleo. Pai, mãe, filhos, irmãos. Então, assim, a gente trazer primeiro essa percepção do núcleo familiar. Quais são os problemas, de onde nascem os problemas dentro de um núcleo familiar? Das expectativas. Então, o primeiro problema que nós vamos ter dentro de um núcleo familiar está relacionado às expectativas que uns têm em relação aos outros. Então, primeiro, eu quero trazer os pais. Quando nós falamos dos pais, nós falamos de pessoas que antes de virar pais, eles eram pessoas, vamos dizer, normais, né? Tinham uma vida, estudavam, trabalhavam, tinham uma rotina e, de repente, descobriram que iam ser pais. Ou planejaram, algumas vezes não planejaram, mas aceitaram a condição de ser pais. E esse momento, ele não vem com um manual. Não existe um manual ou algo que seja assim, um padrão que nós vamos seguir e que a partir daquele momento vamos nos tornar pais. Isso é ser pai e eu sigo aquele script, né? Eu sigo aquele roteiro. Os pais são pessoas normais, comuns, com seus medos, ansiedades, inseguranças, conquistas, vitórias, tristezas, angústias, que a partir daquele momento tem mais um papel na vida, que é ser pai ou mãe. Então, ele tem, até aquele momento, ele trabalha, ele é filho, ele é irmão, ele é amigo, e aí ele toma mais um papel na vida dele, que é ser pai e ser mãe, ser pais. E aí, o que acontece com isso? Os filhos, eles, enquanto são bebês e até uma certa idade, esses pais, eles são as figuras de referência mais importantes, inquestionáveis, são esse modelo primordial de vida, ou os cuidadores também, né? Só que a partir do momento que essas crianças começam a crescer e vão entrando em outras fases da vida, numa pré-adolescência, na adolescência, ela começa a questionar esses pais. E existe uma fase bem complicada
desse questionamento, que é quando ela não acaba mais, porque é até importante, até faz parte do desenvolvimento esse questionar, mas às vezes é um questionar eterno. Isso quer dizer que não se pode questionar os pais? Pode. Mas esse questionamento, muitas vezes, ele gera um padrão de insatisfação eterna, aonde aqueles pais são cobrados de satisfazer aqueles filhos, e esses filhos estão sempre cobrando esses pais, estão sempre reclamando, estão sempre apontando os defeitos, ou às vezes quando isso não é externalizado, essa pessoa vive uma angústia eterna de que os pais poderiam ser diferentes, que aqueles pais não deveriam ser assim, que o pai de fulano ou do vizinho é melhor. E quando o ser humano faz isso... Essa comparação é sempre negativa, né? Ela entra no negativismo e num processo de vida muito ruim, que realmente não vai estar satisfeito. Então, a gente pode perceber que as pessoas, os seres humanos, que são mais assim, que têm melhores relacionamentos com os pais, são aqueles que eles olham esses pais, percebem, obviamente, os defeitos que eles têm, mas são gratos. São gratos pela vida, são gratos pelo que eles puderam fazer, são gratos apesar das dificuldades ou daquilo que não foi possível, eles lutaram, puderam dar uma vida, e essa vida foi aproveitada da melhor maneira possível. Existem pessoas que têm históricos de pais realmente muito complicados, que não puderam dar quase nada, puderam gerar a vida e às vezes não puderam fazer mais nada. O mínimo do mínimo, né? O mínimo do mínimo, mas essa pessoa é grata, ela escolhe ser grata e ela escolhe seguir um caminho assim, iluminado. E tem pais que dão de tudo e o filho é ingrato. E o filho é ingrato. Então, esse processo de expectativa em relação a esses pais e de ingratidão é um dos primeiros pontos de problema dessa família chata, dessa família núcleo, entendeu? Desse núcleo que é pai, mãe, irmãos. Então, isso pode gerar um monte de problema, um monte de coisa de saúde, porque você começa uma vida insatisfeito, e essa insatisfação nunca vai ser cumprida, nunca vai ser, nada vai poder satisfazer aquilo. Pegando esse mesmo núcleo, também os pais, as expectativas que os pais geram em relação aos filhos. Os filhos precisam ser livres para realizar a sua vida, as suas próprias escolhas. Lógico que não de bebê, não na primeira infância, mas assim, o filho, a partir do momento que ele tem o seu senso crítico, a partir do momento que ele começa o seu desenvolvimento enquanto indivíduo, enquanto pessoa, ele tem que ter esse direito. Ele não pode ficar vivendo tendo que adequar ou tendo que corresponder às expectativas dos pais. Então, esse primeiro núcleo, a grande problemática são esse conjunto de expectativas. E os filhos também não devem ter a obrigação de cumprir, de continuar a vida, a história daqueles pais. Ele tem que ter esse direito de fazer essas escolhas sem necessariamente ter que cumprir esse histórico anterior. Ele tem que ter essa liberdade. Então, esse primeiro núcleo, a grande problemática é isso. As pessoas ficam insatisfeitas, ficam cobrando umas às outras, pais e filhos vão entrar num processo de ingratidão, de tristeza, e muitas vezes não é tão difícil assim de resolver, né? Então, estamos falando de coisas assim até simples. Gratidão, liberdade, né, para que esses filhos possam seguir, gratidão em relação aos pais. Então, essa era uma coisinha que eu gostaria de ter trazido hoje, que aparece muito no consultório.
Que legal. Olha, estamos conversando com a psicóloga, coach e especialista em programação neurolinguística, Luanda Padilha, né? Todas as quartas-feiras nós temos aqui o nosso quadro Saúde Emocional. Hoje ela falou sobre o relacionamento familiar e na semana que vem tem o relacionamento do trabalho, que são um assunto muito pedido. As pessoas estão pedindo demais, né? Sim. Nós vamos trazer isso, vamos trazer o trabalho, vamos trazer relacionamento amoroso. São os próximos temas aí que vamos trazer. Durante todo o mês de outubro tem esses temas relacionados ao relacionamento. Lembrando que a Luanda Padilha atende na oficina de acolher, que fica na rua Padre Caramuru, 286, no centro de Cambuí. Informações 35 99961 5573 99961 5573. Eu quero agradecer a participação mais uma vez, brilhante, sempre com temas importantes que ajudam tantas pessoas, né, que estão ouvindo o nosso programa, às vezes com dificuldade hoje aí, em pais, com filhos, filhos com os pais, né? E esse quadro Saúde Emocional falando sobre o relacionamento familiar. Isso. Luanda, obrigado mais uma vez. E se Deus quiser, até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira. Se nós pudermos voltar em outro momento nesse assunto, pais e filhos, que é muito importante, a gente volta. Vamos voltar sim. E eu quero deixar um abraço e o meu carinho por todas as pessoas que têm dado esse feedback pra gente do que nós estamos fazendo, desse quadro e de como isso tem chego nas pessoas. Então tá joia. Obrigado mais uma vez. E uma ótima quarta-feira para você. Obrigada para você também. Você ouviu na Viva Saúde Emocional com a psicóloga e coach Luanda Padilha. Variadão Sertanejo na Viva FM.